Bom, gente, então vamos começar com as nossas apresentações, porque tem pessoas conhecidas aqui, mas tem pessoas que ainda não nos conhecem, né? Eu sou Carolina Freitas, eu sou a Carol, né? Que as meninas falaram no vídeo, vocês fiquem à vontade em me chamar de Carol. Eu fico mais à vontade também, inclusive. E até falei com as meninas que hoje eu ia fazer uma apresentação mais pessoal, já que a gente vai entrar num tema que nos atravessa, né? Que são as questões aí de gênero. Então, eu sou uma mulher cis, branca, heterossexual, biafetiva, tenho 47 anos de idade, tenho uma filha de 8 anos e sou casada há 10 anos. Profissionalmente, eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga jurídica, tenho mestrado em psicologia, né, na área de psicologia, que eu inclusive falei sobre esse tema, sobre a medicalização dos corpos femininos, sobre como a medicina atravessa essa construção de identidade, né? Falei de 3 áreas específicas: a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia e a psiquiatria, né? Então é um tema que vem comigo já tem assim algum tempo. Sou sexóloga, especialista em educação sexual e diversas outras aí que agora acho que entra mais a questão pessoal e a questão de ser psicóloga, psicóloga jurídica, educadora sexual e sexóloga. Então esta sou eu. Passo a palavra agora a Débora. Débora, pela ordem alfabética. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Débora, sou advogada aqui entre as psicólogas, porque ainda não me formei psicóloga, estou no último semestre do curso de psicologia, então me formo agora, ao final do ano. Eu atuo muito no escritório com as demandas que atravessam o universo feminino, portanto, direito de família, violência doméstica e todas as ações de contencioso e consensuais também que atravessam as mulheres, né? O que me chama a atenção na minha atuação diária é o subjetivo feminino, a dificuldade que a gente tem de fazer com que os direitos das mulheres prevaleçam, a necessidade imperativa que a gente tem de uma atuação firme e, às vezes, incisiva, para que a gente consiga resguardar esses direitos, e, principalmente, o emocional e o psicológico, que é mitigado desde a nossa prima existência. Por isso que eu fui fazer o curso de psicologia, e aí conheci essas duas beldades que estão aí no vídeo comigo, que muito enriqueceram o meu trabalho, pela troca, pela amizade. E é isso aí, eu espero que a gente consiga ter um bate-papo honesto e transparente, para elucidar, de acordo com o que a Carol falou. Eu sou uma mulher branca, homossexual, eu sou casada, não tenho filhos, tá bom? Mas tem pets. Tenho pets, alguns. A Brisa, eu tenho também. Eu tenho alguns aqui em casa. Nós temos cachorros, nós temos gato, nós temos pássaros. Aqui tem de tudo, tá bom? Vou passar a palavra para a Jéssica agora. Bom dia, gente. Eu sou a Jéssica, né? Eu sou a Jéssica Siqueira, porque tem várias Jéssicas e às vezes a gente faz alguns projetos junto com a Resende, né? Então, eu sou Siqueira, sou uma mulher cis, hétero, casada, ainda não sou mãe, mas sou tia. Também tenho pets, tenho uma pet. E de vez em quando ela dá as caras lá também nas minhas redes sociais. Sou psicóloga, sou especialista em sexualidade humana e sou especialista, também especializando, que ainda falta concluir, psicodrama. E durante a minha caminhada profissional aí, eu tive o prazer também de conhecer a Carol mais tempo, né? A Débora chegou depois, mas já chegou agregando muito. E a gente tem construído essa caminhada, abrindo esses espaços para a gente ter esses debates que são importantíssimos
há muito tempo. Então, vira e mexe, a gente traz algum movimento, se vocês quiserem acompanhar as nossas redes sociais, que a gente sempre divulga lá quando a gente tem esse movimento desses encontros, para a gente estar conversando, e nada mais justo, né, aproveitar esse momento, essa notícia que veio de encontro a muitas pessoas e mobilizou muitas pessoas para abrir esse espaço aqui para a gente conversar sobre isso. E é isso. Vamos começar então. A gente separou alguns temas, né, dentro dos temas aí, para a gente trazer à luz da psicologia, da sexologia e do direito. Então, dentro de cada tema, se vocês tiverem alguma dúvida, questão, comentário, lembrem-se que é uma roda de conversa, a gente vai trazer, mas não somos só nós três que vamos falar. Tá? É um espaço para a gente construir conhecimento, a gente não vai sair daqui hoje com algo, né, definido, decidido, mas a gente construir conhecimento que a gente precisa para a compreensão dessa construção de identidade em qualquer área, não só da psicologia, né, e da nossa própria constituição enquanto mulheres e homens, ou não binários, né? Vamos começar a incluir todo mundo aí na nossa conversa, tá? Então, acredito que todo mundo tenha visto, né? A reportagem, algumas reportagens, várias postagens sobre a violência praticada pelo anestesista, e eu vou começar por aí, né? Porque eu vou bater na tecla de que sim, é uma violência praticada por ele. Ele tinha total, vou falar agora em linguagem do direito, total discernimento de ilicitude, né? Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia... Estava muito confortável também, né, Carol? Sim, a possibilidade de não ser punido por isso, porque a gente já está vendo aí que não foi a primeira vez que ele fez, foi a primeira vez em que foi gravado, porque precisou ser gravado para que a equipe de enfermagem pudesse denunciar, e a Débora vai explicar isso um pouco mais para a gente, porque sem provas não se constitui um crime, não adianta você saber dele se não tiver provas. Então, precisava-se disso, por isso a filmagem da equipe da enfermagem não foi para expor a paciente, a gestante, né, a parturiente que estava ali naquele momento, e sim para expor a violência deste médico, tá? Está sendo cogitada a possibilidade, né, de livrá-lo de alguma forma por ser alguma parafilia. Então, vamos lá. Parafilia é um comportamento sexual, uma prática sexual que difere do usual. O que seria o usual? O usual seria, sim, se a gente for pela religião e pela medicina, o usual seria papai, mamãe, pênis, vagina. Tá? Então, qualquer coisa que difere disso entraria ali na parafilia. Tanto é que masturbação já foi considerada parafilia. Tá? A gente tem alguns fetiches, por exemplo, fetiche por pés, né? Que é muito comum, que é uma parafilia. Então, tem esse nome por estar dentro dessa classificação que a gente precisa ter do não usual. Mas nem tudo que é parafilia é um transtorno parafílico. A gente vai falar em transtorno quando houver sofrimento, quando aquela pessoa só tem prazer sexual se o pé estiver envolvido ali no meio, ela só consegue ter relação se o pé estiver envolvido ali no meio, tá? Só que dentro das parafilias e transtornos parafílicos, a gente tem uma questão em que a psicologia, a sexologia e o direito precisam ter um diálogo mais bem elaborado. Por quê? Dentro das parafilias, a gente tem crimes sexuais. A pedofilia, que é prática sexual com púberes, está entre as parafilias. Só que é um crime sexual. Tá? E o que ele cometeu é um estupro. Ah, mas não teve conjunção carnal. Isso aí já caiu por terra. As leis eu vou deixar para a Débora, tá, gente? Isso aí já caiu por terra.
qualquer situação que gere, né, que tem ali coação sexual é considerado estupro, tá? Então, vou deixar vocês falarem um pouco mais, que eu falei que ia trazer um tema, eu já trouxe uns 3. Essa sou eu, quem não me conhece. Ai. Pode falar, Débora. Olha, pessoal, é muito complexo a gente tratar especificamente desse tema. Quando a gente fala do direito em si, existe uma diferença muito tênue entre a forma de caracterizar, a gente chama no direito penal de tipificação, tá? Para elucidar o que a Carol mencionou, eu vou tentar trazer alguns pontos para vocês e vou tentar falar de uma maneira mais de fácil acesso, porque eu sei que a maioria de nós que está ouvindo não é do campo jurídico. E a ciência as ciências jurídicas tem umas terminologias um tanto quanto complicadas. Mas é basicamente o seguinte: o profissional que que pratica a medicina, o médico, existem 2 maneiras da gente tratar da responsabilidade civil desses médicos, tá? Existe a responsabilidade civil que vai pela teoria da culpabilidade, em que a gente vai tratar de imprudência, de negligência e de imperícia. É o que a galera chama de erro médico, tá? E existe a responsabilidade objetiva, que enquanto profissional autônomo não recai sobre o médico, recai sobre o hospital, a clínica, ou seja, o CNPJ envolvido na relação de trabalho do médico, que vai pela teoria objetiva de responsabilidade, ou seja, eu não preciso provar culpa, eu só preciso provar que existia nexo causal. Portanto, nessa questão do médico anestesista, ele estava ali trabalhando no hospital público, certo? No hospital maternidade do município. E hospital da mulher. E hospital da mulher. Então, ali, ele não será responsabilizado no que diz respeito à responsabilidade civil, que é o quê? Dano causado à parturiente, no âmbito autônomo. Ele será responsabilizado no CNPJ, ou seja, é o Estado que vai ter que arcar com isso. Por quê? Porque ele sequer deveria estar lá naquele hospital, praticando medicina, principalmente quando existia talvez a dúvida de que ele não estivesse atuando com o devido respeito ético à profissão. Se foi necessário filmar, é porque já existia a dúvida, vocês concordam comigo? Então, se existia a dúvida, ele não devia estar naquela sala de parto, para começar. Porque a responsabilidade do hospital é objetiva. Eu não preciso provar culpa, eu só preciso provar nexo de causalidade. E havia. No que diz respeito ao que a Carol falou, acerca, por exemplo, de transtorno parafílico, independente da existência de transtorno parafílico, o médico é imputável, que a gente fala. Ou seja, ele tinha plenas capacidades civis de compreender o que ele estava fazendo e, principalmente, de mensurar o resultado da ação que ele estava praticando. Entende? Então, trocando em miúdos, ele não é uma pessoa que pode alegar nenhum tipo de transtorno mental para portar-se da maneira que portou-se. Ele teve dolo na ação, ou seja, ele tinha intenção consciente e plena de provocar o resultado estupro. Ele sabia perfeitamente bem o que ele estava fazendo. E agravado, porque ele medicava as parturientes em excesso para torná-las, portanto, mais vulneráveis do que já estavam em momento de parto. Posso certo? fazer um parêntese, Débora? Pode. Pode falar, Carol. Além do... Porque, assim, num parto cesárea, a gente tem anestesia. A anestesia não ceda, tá? A anestesia faz... Peridural, né? A peridural. Assim, eu passei por isso,
meu marido estava ao meu lado, o anestesista do outro lado, o médico do outro lado, foi tudo ok, mas assim, do umbigo para baixo, da barriga para baixo, a gente não sente nada, mas a gente está plenamente consciente. Assim, dentro do que uma parturiente pode estar consciente, né? Mas a gente está. Então, além da anestesia, que é a única recomendado para o parto cesáreo, ele ele sedava. Ele dava Exatamente. sedação, então elas estavam sedadas, essa sedação faz mal para o bebê e deixavam elas com alucinações, e ele então tinha esses dois, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia perfeitamente. E assim, o que me chama a atenção, completando assim, até mesmo o que vocês falou, é essa questão do caminho, né, de levar para um transtorno parafílico, e a ideia que, assim, todo o ser humano, parece que quando passa por um impacto, passa por uma situação tão violenta como essa, que vai de encontro ao sofrimento e que vai de encontro a uma dor em comum de muitas pessoas, o caminho que muitos colocam, né, começa a trilhar, é esse caminho da monstruosidade, porque é mais fácil aceitar a dor de que foi um monstro que causou isso, uma pessoa doente que causou isso, do que de fato um ser humano como nós. E também me chama atenção o fato, assim, de caminhar por esse caminho pelo lugar que a nossa sociedade coloca a medicina, o endeusamento que existe com os profissionais médicos, que são brancos e ocupa esse lugar de salvadores, né? Que vamos pensar assim que a sociedade de alguma forma vê esses médicos como Deus na Terra, os responsáveis pela vida. E aí, em um momento onde está acontecendo um fato, que é o milagre da vida, um momento divino, vamos se dizer, associa-se a uma violência desse tamanho, é onde gera a mobilização das pessoas e é onde caminha para que as pessoas começam a entender e processar essa dor, associando que foi um monstro, quando na verdade não foi, foi uma pessoa comum e que pode acontecer com todas nós, e enfim, por aí vai. É um caso, assim, emblemático, né, da gente tratar diversos pilares, né, de crenças limitantes que as pessoas têm na cabeça de forma muito prefixada, diga-se de passagem, né. Primeiro que quando a gente fala do crime de estupro em si, nós estamos falando de exercício de poder de forma extremamente verticalizada, do gênero masculino para o gênero feminino. Começa assim, né? Segundo, que é uma pessoa de jaleco, ou seja, vamos falar do período imperial do Brasil, por exemplo. Vamos fazer essa reflexão, né? Esse link. Quais são as profissões imperiais que nós ainda temos no nosso país? A medicina é a primeira delas. Lá no topo, né? É a primeira delas, né? Depois vem o direito e depois a engenharia. Então, assim, essa lógica de exercício de poder, ela se perfaz na sociedade, ela está aí, né? Então, no que diz respeito à anestesia e ao sedativo, mais para frente a gente pode tratar um pouquinho disso com mais cuidado. Existem 4 fases de anestesia. Ele abusava, vou falar essa frase, porque naquele momento elas estavam sim confiando nele, então há um abuso de confiança explícito, né? Ele comete os crimes na segunda e terceira fases do ciclo anestésico, ou seja, quando a parte não tem a menor condição de resistir, o que agrava drasticamente o crime que ele cometeu, que é o 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, que inclusive é recente no ordenamento jurídico, porque quando falávamos de estupro de vulnerável, não tratávamos de pessoas que não tinham condição de resistir por algum tipo de entorpecente ou impossibilidade momentânea. Exemplo, efeito do álcool no organismo. Vocês se lembram do caso, que acho que a gente até fez um debate também
Lá do... Como é que é? Daquela boate lá em... Isso, lá, exatamente. Artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, e todo o desdobramento que veio depois daquilo, certo? No que diz respeito ao transtorno mental, lamentavelmente, é uma tese de defesa comum dos advogados criminalistas. Todas as vezes que um crime é cometido contra a dignidade de outro ser humano, dignidade sexual, moral, sempre é levantada a primeira tese, ele não estava em plenas capacidades mentais. Ou seja, como é que eu justifico que um ser humano cometeu tal atrocidade? Eu tenho que tirar ele da razoabilidade do consciente. Portanto, a tese de defesa primária é evocar algum tipo de loucura. É psicanalítico? É psicanalítico. Funciona? Na grande maior parte das vezes, não. Eu, inclusive, acredito que nem exista a menor necessidade de avaliação psicossocial desse homem, desse anestesista. Não tem necessidade. Nenhuma. Muito pelo contrário. Ele tem total consciência do que ele estava fazendo, tanto que o crime dele era totalmente premeditado. Por que premeditar, Débora? Porque ele escolhia o medicamento que ele ia fazer. Existem inúmeros tipos de sedativo, ele escolhia um que deixava a parturiente em uma situação de confusão mental de memória recente, no posterior do crime, que é o Propofol. Certo? Então, ele tinha total consciência do que ele estava fazendo. Exatamente. E é muito intencional, assim. Igual eu comentei, né, a questão do quanto ele estava confortável naquela situação para cometer o ato ali, né, como ele transitava ali dentro daquele hospital e assim, as enfermeiras, né, gente, a enfermagem, a maioria das pessoas aí que estão na enfermagem são mulheres, e a enfermagem que deu voz ao que aconteceu. Sim, acredito até em resposta também, né? Porque a enfermagem já deve estar cansada, de uma maneira geral, enquanto Instituto Enfermagem, porque a situação da menina no Sul, aí depois vem a Carla, né? E a Carla foi exposta pela enfermagem. Né? Então, a enfermagem está mostrando também que ela consegue se unir. Ela não tem força sozinha, por isso que é importante, né, o multidisciplinar, porque a enfermagem sozinha não consegue lutar com direito, porque se a gente não tem prova, então o que que faz? Eu fico imaginando eu nessa situação profissional, sabendo que algo está acontecendo, mas eu tenho que gravar para que acreditem no que eu estou falando. E, infelizmente, essa é uma orientação que a gente dá. Grave. Faça print, porque a gente precisa de provas. E só outro parado. Algumas informações, assim, no que dizem respeito à lei. Eu gostaria, inclusive, de ter um momento para falar de todas elas e trazer todo esse link. Mas a gravação de qualquer procedimento médico que você vá fazer é um direito seu de paciente. É lei. Qualquer um. Se você quiser gravar, é um direito seu. O máximo que o médico pode te pedir é que não filme o rosto dele. O máximo. Ele não pode te impedir de gravar nenhum ato médico. Você é o detentor do poder naquele momento. Você, paciente, você tem o direito de gravar. Eu vou fazer uma cirurgia de vesícula. Eu quero gravar. É um direito seu. Ninguém pode te impedir. Tá bom? Então, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas, por exemplo, elas não sabem. Ninguém sabe disso. Sim. Já colocaram aqui no bate-papo que não sabia.
Exatamente. A Carla Se tem uma colocou. lei, Débora, se tem alguma lei específica, porque é importante, é por isso que é importante a gente dar nome às violências e a gente saber quais são nossos direitos, porque aí a gente consegue lidar com tudo isso a partir de um outro lugar. A autonomia passa por aí. Exatamente. E para a gente, né, falando dentro da clínica, da psicologia e da sexologia, a gente precisa psicoeducar também nesse sentido. Quais são os direitos que você tem, até onde você pode ir, até onde outra pessoa pode ir. Porque se a gente não estiver neste lugar, a gente não consegue falar sobre consentimento. Consentimento não é simplesmente, né, falar sim ou falar não. Ele tem vários desdobramentos, seja jurídico, educacional, psicológico, enfim. Tem vários desdobramentos que são importantes. Agora que está começando a falar sobre consentimento, a escrever sobre consentimento, eu terminei uma leitura agora, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo, depois do WhatsApp, né, o livro direitinho, que fala sobre, tem uma parte que fala sobre consentimento pelo olhar da filosofia. Eu já encomendei um outro livro aí, tem poucos, né? Então, encomendei um livro que deve estar para chegar. Esse aqui também eu estou lendo, é muito bom. Ó. Fala sobre consentimento. Só que aí a gente precisa ter, esse livro aí é bom também. A gente precisa ter conhecimento. A gente que tem conhecimento, a gente não está sabendo de coisas, né, que Débora está trazendo para a gente, quem não tem conhecimento? Quem chega num hospital público para fazer um parto? A gente recebe paciente, tem 15 dias que eu recebi uma paciente que ela perdeu o bebê por erro no final do... Como é que chama, gente? Do pré-natal. No final do pré-natal. E a partir disso vieram desdobramentos violentos, né? Porque aí está lá na mesa fazendo o exame, a médica que está fazendo o exame não é a mesma médica dela, vira para ela e fala, uai, mas não te avisaram que seu bebê está morto? Ela estava sendo preparada para a sala de parto. Aí a médica vira, não te avisaram que seu bebê está morto? Não, então vou te mandar de volta para sua médica que ela vai tirar agora. É um luto não validado também, né? Sim. Como se fosse responsabilidade da mulher, algo que ela fez para ter tido aquela morte ali daquele bebê naquele momento. E, na verdade, essa mulher seguiu todas as instruções do pré-parto, né, do pré-natal ali, e alguma coisa aconteceu no final. Pode acontecer sem ser erro médico? Pode, a gente sabe que pode, né? Mas tendo esse acompanhamento. Então, assim, o que acontece que a gente escolhe, entre várias aspas, né? Porque a gente é escolhida por isso, quem trabalha com gente sabe que é escolhido, esse crime específico, porque ele traz todos os outros juntos. Já vou te dar a palavra, Carla. Ele traz todos os outros juntos. Quem vem a violência médica, violência de gênero, violência obstétrica, violência psicológica. Então, a gente precisa ampliar o diálogo para todo mundo saber que tem nome, que tem lei, que tem direito, e a lei sozinha, ela existindo por si só, não é garantia de nada se a gente não fizer com que ela faça o papel dela. Carla. A Camila também levantou a mão, Carla. Então, Carla, depois Camila. Na verdade, você até complementou, né, o que eu ia comentar quando você menciona essas outras violências, assim. Me chama a atenção que você fala assim, ficou parecendo como se ela não tivesse tomado, né, todo o cuidado. Mas mesmo se não tivesse, mesmo assim, as mulheres descobrem que estão grávidas já numa parte final, às vezes umas quando tá para parir. E ainda assim, essa postura de falar, ué, você não sabia? Gente, que absurdo é esse? Assim, tipo, cadê o trato? Cadê a humanidade, na verdade? Assim, e muitas vezes não sabia porque não tem informação. Porque o que a gente informa? A grávida não menstrua,
grávida... Não tem vida Não tem sexual. vida sexual, grávida, ela vai ter necessariamente desejos, grávida só chora, grávida é hormônio puro e é só agressividade. Então, a gente precisa ampliar as informações, né, Carla? Com certeza, com certeza. E bater muito nessa tecla, né, da questão da humanização dos atendimentos em saúde de um modo geral, assim, porque são tantos absurdos. E aí eu não vou tirar a psicologia, tá, gente, também desse bolo, porque algumas colegas, e eu vou usar sempre no feminino, porque somos majoritariamente mulheres mesmo na nossa área, não possui também esse tato a lidar com determinadas questões que acabam aparecendo em consultório, enfim. Então, a gente precisa também falar sobre isso, né? Das pessoas serem mais sensíveis às demandas alheias. A gente não sabe o peso que o que está sendo posto tem para uma pessoa, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar, né, das questões mais dolorosas, enfim, que pode ser para as pessoas. Era isso. Sim, sim. Uhum. A Camila levantou a mão, Carol. Você está sem Liberar o som. áudio. Consegue abrir aí? Vocês estão liberados para abrir o áudio, Camila. Pronto. Eu não ia falar sobre o caso, né, do anestesista, um comentário assim que me chamou a atenção também sobre esse fato de ele fazer totalmente consciente, é a questão também de se tratar de um hospital público. Um hospital público que, geralmente, a gente sabe que quem tem acesso ao público que tem as demandas desse contexto, né, do hospital público, é a mulher negra, geralmente de classe mais baixa. Então, a gente sabe que, diante das violências, né, a mulher negra ela está ainda no nível mais elevado de estar vulnerável, né, a esse tipo de violências. Sim. Sim. Aí entram né? As interseccionalidade. Os atravessamentos, né? Atravessamento. A gente não tem como não falar de raça, de gênero, de orientação. Verdade. A gente não tem como. Né? A outra coisa que talvez seja importante de ser dita é que esse médico ele tem total consciência de que esse público não levantaria a voz para ele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse em outro contexto, né? Hoje, eu estou falando isso especificamente porque ele foi filmado dentro do hospital público, mas sabe-se, por exemplo, que o pai dele é um ginecologista que tem uma clínica e provavelmente ele é sócio desse pai nessa clínica. Então, há a possibilidade, e havia de fato, porque já foi configurado dessa forma, a possibilidade dele ser um criminoso em série. Quando o direito diz que a pessoa é um criminoso em série, a gente chama dessa maneira por várias questões, tá? Uma delas é que os crimes são os mesmos, a pessoa desenvolve o que a gente chama no direito de modus operandi confortável, ou seja, ela comete o crime tantas e tantas vezes, que ela desenvolve uma maneira que na cabeça dela é segura de cometer um crime para que ela não seja pega, não seja descoberta. É o caso desse anestesista. Usar ambos diferentes, eu não sei como é que eles chamam lá, mas ele usa 2 capotes diferentes, né? No corpo, um com a intenção de cobrir, né? A maneira com que ele se posiciona, o medicamento que ele usa. No hospital público, como que ele tem acesso a esses medicamentos? A gente sabe que os medicamentos psicotrópicos, eles ficam sob controle do chefe de enfermagem da seção. Sim. E ele, como anestesista, ele tem que pedir ali para poder ter acesso, né? Alguns desses medicamentos, eles têm controle de ampola obrigatório no hospital, porque senão devolver a ampola, o hospital não consegue repor o medicamento, porque é controlado pela Anvisa. Os psicotrópicos são assim. Ou seja, como que o hospital não sabia
que estava acontecendo alguma coisa errada? É óbvio que o hospital sabia. O que eu acabei de explicitar aqui já deixa evidente isso. Se eles tinham controle dos medicamentos psicotrópicos que tem dentro da farmácia, se tem que ser controlado, anotado, número de lote, se tem que ser devolvida a ampola, como que eles não sabiam? Sim. É óbvio que eles sabiam. Sim. Aí tem então, um pacto, né? Exatamente. Júlia, a gente então já vai te passar a palavra, tá? Tem um pacto de silêncio envolvido aí. Para a equipe de enfermagem chegar ao ponto de filmar, é igual a Carol falou, é porque eles já tinham estourado com essa situação há muito tempo. E assim, até eu estava escutando ontem a notícia que já tinha tido 35 denúncias ao todo já, de casos que ele já atendeu e as mulheres estão indo fazer a denúncia. E eu acredito que esse número vai aumentar. Com toda certeza. Outra coisa, só para deixar bem claro aqui, o que é transtorno parafílico é tratado dentro do consultório de psicologia. A partir do momento que a pessoa pratica o transtorno parafílico, dependendo do contexto da parafilia, nem vou dizer que a pessoa pratica o transtorno parafílico, a questão não é nem essa. A questão é, a partir do momento que a pessoa pratica aquilo que a ciência entende como parafilia, porque, obviamente, para a pessoa ela não entende que é, começa assim, né? A gente vai analisar o contexto. Eu não preciso ter uma tipificação penal para enquadrar aquilo como transtorno parafílico. A gente tangencia o comportamento. Exemplo clássico que a Carol deu, pedofilia. Ser pedófilo não é crime. Praticar pedofilia é crime. Entendeu? Ou seja, ser pedófilo, você trata e trabalha essa demanda dentro de um consultório psiquiátrico, dentro de um consultório psicológico, você faz você tem total condição de fazer um aparato de tratamento e prognóstico para essa pessoa. Agora, a partir do momento que ela conscientemente saibam, é consciente, é uma escolha livre e esclarecida do autor do fato. A partir do momento que ele pratica, aí a gente não tem como mais tratar de um mero transtorno parafílico. Aí a gente está falando de crime e essa pessoa tem total consciência de saber que o que ela fez é, sim, um fato criminoso, um ato criminoso. Júlia, você queria falar? Eu ia só complementar um pouquinho, falar o que a Débora estava falando sobre os casos, né? E o que você já tinha falado sobre precisar gravar e precisar ter esse negócio. A madrinha da minha noiva também trabalha no hospital público, ela é ginecologista obstetra e já trabalhou com esse cara outras vezes. Então, existiam outros casos, esse cara ficava pulando de hospital em hospital, e lá em casa a gente estava realmente debatendo quantas mulheres precisou, né? Porque quando a gente vê um vídeo desse, a gente fica, por que gravou? Por que não foi lá parar o ato? Por que tá gravado? E aí, pensando junto com a madrinha da minha noiva, a gente, cara, já tinha acontecido tantas vezes e é tão difícil de provar e é tão... Vocês falaram aí 35 denúncias, né? Quantas mais ele deve ter assediado e tudo, abusado? Então, realmente é uma coisa que a gente se sente vulnerável, sem proteção nenhuma, né? E acontece muito perto da gente, que a Jéssica estava falando sobre colocar ele como um monstro longe da gente, e a gente tem muito essa tendência, né? Não, acontece com a gente, perto da gente. Então a gente tem que sempre estar atento, infelizmente. Se a gente fizer... E o quanto é estrutural, né? Exatamente. E, assim, porque essas denúncias vão chegar, por exemplo, essa moça, né, ali a parturiente, ela vai primeiro falar com a equipe que está atendendo ela ali a primeiro momento. E aí, se essa equipe silencia, isso já não vai para frente. Mas aí essa equipe fala com outra, que chega na direção do hospital e que acaba por ali. Porque, igual eu falei, assim, a questão até a Débora complementou, da hierarquia das profissões, né, a elitização, os médicos estão
lá no topo da cadeia. E aí esse diretor desse hospital, essa diretora, como que ele vai chegar para confrontar esse profissional, sendo que na cadeia, às vezes, ele está acima desse diretor ou dessa diretora? E aí isso vai se desdobrando nessas situações. Inclusive, tem pesquisas aí que já mostram o quanto esses tipos de violência acontecem no ambiente hospitalar e não chegam a ser notificadas por conta desse silenciamento e por conta dessa estrutura que cada vez mais vai acobertando essas situações. No ambiente jurídico, uma das questões, uma das discussões que nós temos em relação a esse tipo de contexto é que as indenizações elas precisam ser absurdas, diga-se de passagem, tá? Primeiro, hoje, né, diante de toda a tragédia que foi, eu fico feliz que tenha sido gravado num hospital público, porque se fosse num hospital particular, a gente teria um pouco mais de dificuldade de dar notoriedade a esse caso. Segundo, eu me pergunto, e é uma das reflexões que nós fizemos enquanto pessoas que trabalham com as ciências jurídicas em si, quantas denúncias foram? Se eu conseguir somar ou fazer algum tipo de mensuração dessas denúncias, eu acho que seria de bom tom, e é isso que nós gostaríamos, que fosse acrescentado como agravante do caso. Cara, quantas vezes eu tive que denunciar 50, 60, 70, até que tomassem uma devida providência? Isso é um agravante explícito. E, por último, não dá para imputar para o Estado ou para o município uma indenização de 50 mil. Tem que ser de 20 milhões, de 25 milhões. Se for uma ação pública, civil pública, ou seja, de várias vítimas, né? Porque autor da ação será obrigatoriamente o Ministério Público, porque o estupro é um crime incondicionado, tinha que ser 150 milhões, 200 milhões para o município do Rio de Janeiro. Porque só assim, para que eles compreendam a importância de trabalhar na prevenção. Aí sim, você vai ver a Secretaria de Saúde do município ficar desesperada e desorientada para fazer a lei ser cumprida. Porque, gente, existem inúmeras leis. Eu vi aqui no grupo que perguntaram, né, que não sabem, que não têm noção de como que funciona. Número 1, o Código de Ética Médica que nós tínhamos era da época do Império. Por isso que eu falei Império antes, na minha primeira fala. Essa alteração veio com a normativa número 2.226 de 2019, que alterou o Código de Ética Médica. Lá no Código de Ética Médica, a gente trabalha com algumas questões que são obrigação do médico. A primeira delas é o exercício ao direito de informação. Por que eu vou bater nessa tecla? Porque o simples fato do médico fazer um exame clínico em você em silêncio, ele já está ferindo essa prerrogativa daí. Ele já está em falta ética. Ele tem que te narrar. Fulano, eu vou fazer um exame clínico em você, eu preciso pegar no seu braço, eu vou levantar o seu braço, eu vou tocar e apertar o gânglio que está embaixo do seu braço, eu vou tocar o seu seio de forma no sentido horário, no sentido anti-horário, eu estou procurando. Ele tem que te dizer o que ele está fazendo. Ele não pode simplesmente tocar em você em silêncio. Não existe consentimento tácito entre médico e paciente. O consentimento ele tem que ser livre e esclarecido. Para ele ser livre e esclarecido, eu tenho que ser informada antes. Consentir é dizer sim. Não é ausência de resposta. A ausência de resposta é dizer nada. Eu subentendi. Não existe consentimento subentendido. Consentimento é sim
ou não. Quando eu estou em silêncio, eu falo nada, eu disse nada. Não significa nada. Não há contrato no vazio, no silêncio. Então, quando o médico anestesista vai atuar em anestesia, ele vai observar 4 fases do anestésico. Elas são a fase pré-anestésica. Na fase pré-anestésica, o anestesista ele chega lá em você e fala assim: fulano, eu estou com seus exames em mão. Vamos avaliar o seu quadro clínico para bem decidir como que nós vamos proceder com a sua anestesia. Ah, você tem pressão alta? Não tem pressão alta. O seu exame de sangue deu alterado? Não, não deu alterado. Você tem algum tipo de alergia? Não, não tem. Você tem algum tipo de histórico assim, assim, assado na família? Não. O que você vai fazer? Não é um parto, não é uma cirurgia plástica. Tudo isso é avaliado na fase pré-anestésica. Segunda fase, fase de indução anestésica. Ele vai começar a aplicar o medicamento. Pouco. Por quê? Porque ele tem que ver como que você vai reagir. Essa fase você ainda está consciente. Totalmente consciente, dependendo do anestésico. Nessa fase ele fala para você: fulano, tudo bem? Por isso que ele tem que ficar lá do seu lado. Tudo bem? Eu estou aplicando. Você está sentindo alguma coisa? Me fala. Aí ele olha o seu batimento cardíaco. Você está tonta? O que você está sentindo? A ponta do pé gelou? E a mão? Você está sentindo sua energia baixar? Você está com náusea? Ele vai conversando com você. Terceira fase, fase pré-anestésica ou de manutenção anestésica. Nessa fase, você já está anestesiado. Na fase em que você está anestesiada, como que o médico anestesista te avalia? Ele olha lá nos indicativos, você está ligado no aparelho, como é que está a pressão, como é que está a respiração, tem ventilador, não tem? Como é que está o batimento cardíaco? Tudo isso ele analisa. E depois a fase de recuperação da anestesia. Ou seja, o anestesista ele é responsável por você no antes, no durante e no depois. Esse médico anestesista, especificamente, o que ele fazia? Como que começava o modus operandi dele? Começava na fase 2. Ele virava para a pessoa e falava assim: eu vou aplicar um medicamento em você. E não dizia qual. Primeiro, você tem direito de saber qual. Segundo, você tem direito de dizer se quer ou se não quer. Ele aplicava. Depois que ele aplicava, ele sequer queria saber como que a pessoa estava se sentindo. Está tendo algum tipo de efeito? Você está se sentindo mal? Está com náusea? Não está? Sequer queria saber. E em fase de manutenção da anestesia, ele cometia o crime. Na fase pré-anestésica, ele tirava os acompanhantes da sala de parto. Ou seja, além do crime em si, a gente vai recair no crime de violência obstétrica, que o Conselho Federal de Medicina insiste em dizer que não existe. Não existe. Ou seja, olha o nível de atuação imperialista do órgão. E aqui eu deixo uma crítica de fato, sem o menor problema. Crítica contundente. A quem interessa, CFM? Esse silêncio? Vocês querem proteger quem? Os pacientes ou os médicos? Porque uma coisa é você atuar para bem tratar do exercício profissional. Eu entendia, ou pelo menos imagina-se, na grande maioria das vezes, que o CFM será um órgão que não queira em seus anais profissionais que não sejam capacitados, que não tenham um compromisso ético com a profissão. Mas parece que eles querem, fazem questão. Depois de toda essa repercussão nacional, o Conselho Federal de Medicina e o próprio Conselho do Rio de Janeiro, né, de Medicina do Rio de Janeiro, simplesmente suspenderam. Como assim? E isso acontece só todos os dias. Eu estou falando pelo estado de Goiás, porque
é aqui no estado de Goiás e em Brasília, onde eu mais atuo. Eu vivo isso em todas as minhas demandas com o CREMEGO. Todas. O que eu falo para minhas clientes? Filma. Você vai entrar na sala do ginecologista, primeiro, ele não tem uma profissional mulher lá? Não tem. Então, liga a sua câmera. Exatamente. Ah, mas ele não vai deixar eu filmar, mas é direito seu. Se ele não deixar você filmar, você sai da sala e você faz uma denúncia no CREMEGO. Aí é o lugar onde a psicologia e a sexologia precisa também se comprometer. Porque não adianta a gente ficar trabalhando escondidinho no consultório, a gente protegida aqui dentro de uma salinha, e chega algo que é crime para a gente amenizar a situação. Então, Exatamente. é crime. Como é que a gente vai fazer para revelar esse crime? A gente precisa de um processo também, né? Então, a gente tem a regulamentação, as diretrizes do conselho. Como é que a gente tem que fazer? E a gente precisa ter uma advogada com a gente. Não adianta. A gente precisa de alguém para perguntar. Meu alguém, né? Minha pessoa, Débora, o que eu faço? Débora, Né? estou te mandando. Débora, socorro. Entendeu? Por quê? Porque é um lugar em que eu não vou ter acesso. Eu tenho acesso até certo ponto. Ah, nem enquanto jurídica? Não. A psicologia precisa entender a psicologia jurídica, inclusive. E as psicólogas jurídicas, elas precisam entender o que é uma avaliação psicossocial, que a Débora trouxe, e o que é você fazer uma perícia e um relatório. Porque psicólogo também não é Deus, não é psicólogo que vai falar que está apto ou não, que aconteceu alguma coisa ou não. A gente vai falar o que a gente escutou. E vejam, o que a gente escutou e não o que a gente ficou falando e perguntando diante de uma curiosidade. Mas ele fez isso? Ele pegou onde? Ele fez o quê? Isso não é pergunta que se faça. A revitimização, né, que acontecem quando vai escutar essas pessoas. Exatamente. Então, como é que é a nossa escuta, né? A escuta especializada, como é que é essa escuta especializada? Mesmo não sendo jurídica, como é que eu vou escutar isso? Tá? Porque tem a perícia e tem a avaliação. O juiz pode pedir para você uma avaliação sem você ser perita. Você não é psicóloga? Então tem que dar conta desse lugar. Não dá conta, encaminha, faz supervisão, se vira. Não sou profissional, mas se vira de forma científica, correta, clara, plena e saudável. Exatamente. Né? Como a Carla trouxe, nós não vamos passar a mão na cabeça da psicologia. Em que a psicologia contribui? Em que a psicologia contribui para o impacto silencioso? Não, ó, a paciente está aqui te contando. Não, mas assim, você não sabia que você estava grávida? Você não acha que já estava assim um tempo? E o seu marido? Não, doutora, eu não sou casada. Para que a psicóloga trouxe o marido para uma situação que não sabe nem se existe marido? Então, a gente precisa, e vocês estão vendo, eu imposto a voz, porque eu fico brava mesmo, porque, assim, eu dou supervisão, né, grupo de estudo, e o povo não sabe o que está fazendo, ok. Não saber o que está fazendo, ok. Não querer saber, não está ok. Exatamente. Porque a gente tem uma cultura, né, de psicologia clínica dentro de um consultório, atendendo classe média alta. A gente precisa ser mais social. A gente precisa ser mais social, inclusive com a classe média alta. Exatamente. Tá? Não é porque eles estão pagando que a gente vai entregar o relatório do jeito que eles querem. Não é isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, eu acho que já eu bato sempre nessa tecla. Eu acho assim, chega um determinado momento que a gente tem que tirar do discurso de utopia determinadas coisas. E uma delas é o saber o mínimo de direito.
Não tem condição de você exercer em uma profissão que você sabe que é elitista, porque a psicologia permanece nesse local e nesse lugar. Você trabalhar um público X e você não saber o mínimo de direitos. Sim. Não dá. Ou seja, o que você está fazendo? Você, enquanto como parte que constrói um processo psicoterapêutico com aquela outra pessoa, cadê a sua parte de psicoeducação se você não tem fonte? Sim. Como é que você vai psicoeducar alguém sem a fonte básica? Até para entrar no que a Camila trouxe nas interseccionalidades. Eu Isso, preciso ter conhecimento sobre racismo estrutural, não adianta, sobre feminismo, não adianta. Então, a gente precisa ampliar o conhecimento. E eu acho que, assim, é sair desse lugar de achar que você tem que ser exímio. Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando do básico aqui, ó. Sabe aquele manual de sobrevivência? Uhum. Esse você não tem desculpa de não saber. É seu dever saber. É exatamente essa questão que envolve a questão que predomina, né? O conhecimento mínimo de direito. Enquanto psicólogos, vamos falar nesse lugar para ver se talvez chama mais atenção. Enquanto psicólogos, como é que é enquadrado o nosso exercício profissional de psicólogo no ordenamento jurídico brasileiro? Alguém sabe? Se não sabe, tem que saber. Se você é psicólogo, você tem que saber. Você é autônomo, portanto, você não tem como prometer resultado. Você atua no CDC. Você existe, a sua função é uma obrigação de fazer. Qual é a natureza jurídica da sua obrigação de fazer? De meio, você facilita, ou seja, você fornece uma via. Você é meio de conquistar algo que o outro vai construir com você. Perfeito? Dentro desse meio, dessa natureza jurídica de meio, e aí, onde que incidem as minhas responsabilidades? As suas responsabilidades, portanto, elas são de caráter subjetivo. Uhum. A você é imputada a teoria da culpabilidade. Como? Imprudência, imperícia e negligência. O que é isso? Existe uma caracterização para cada coisa. O que é ser imperito? Falta de aptidão técnica, teórica ou prática. Como é que eu vou valorar que o psicólogo tem falta de aptidão técnica? Quem é que tem que fazer isso? O Conselho Regional de Psicologia. O que é imprudência, que foi o que o médico cometeu? Naquilo que a gente fala da responsabilidade civil especificamente, porque aqui são 3 coisas diferentes no contexto do médico. O criminal, indiscutível. E o cível. No cível existe a responsabilidade objetiva, que é da clínica, e ela é objetiva, só precisa provar causa e efeito, ou seja, nexo de causalidade. E a subjetiva, que é a do médico, que houve o quê? Imprudência da parte dele. Vou dizer o que é imprudência. Isso é imputado a nós também, enquanto psicólogos. Uhum. Falta de atenção, descuido, imprevidência no exercício de uma ação perigosa, caracterizando-se por uma conduta comissiva. O que é conduta comissiva? Ação de praticar. Verbo em exercício. No caso do médico, especificamente, desconsideração das normas do procedimento sensato através da inobservância do dever de cautela. Quando ele cede uma paciente que não precisa ser sedada, e quando ele cede em excesso, o que ele está fazendo? Ele está agindo com imprudência. Imprudência essa que pode, inclusive, ser caracterizada como tentativa de homicídio, como homicídio culposo, quando a gente fala de ginecologista e obstetra, que não acompanha o desenvolvimento fetal adequadamente.
Eu tenho uma cliente no escritório que ela perdeu o neném com 6 meses de gestação. Quando ela começou a se sentir mal, ela começou a chamar o ginecologista obstetra. Por favor, estou passando, mandava mensagem, ligava, ele não respondia, não atendia. A situação evoluiu ao passo que ela perdeu a criança. O que esse médico fez? Primeiro, que ele incorreu em omissão de socorro, que é crime. Segundo, que ele pode ser responsabilizado por homicídio culposo, dependendo da avaliação, até doloso, porque como médico ele tem o dever de prestar socorro. E terceiro, qual é a responsabilidade civil que imputa a ele? E essa também cabe a nós, é o terceiro ponto do tripé da culpabilidade, a negligência. O que é negligência? O que é agir com negligência? Ou o que é estar em negligência quando em exercício profissional? É a inércia, omissão, falta do dever de cuidado pelo responsável, que deveria agir em função da circunstância do quadro clínico do paciente. Exemplo, você abandona o paciente. Esse é típico de anestesista. Ele vai lá, anestesia, eu contei para vocês, são 4 fases. E a fase pós-anestésica? O anestesista não está nem lá. O que é isso? É crime, é negligência. E se acontecer alguma coisa com esse paciente, ele vai ser responsabilizado? Por homicídio, por tentativa, por uma série de questões. Então, o anestesista, ele está numa esfera criminal, numa esfera civil, 2 vezes, porque tem a responsabilidade civil dele enquanto autor, pelas práticas pessoais que recaem a ele, e a do hospital, que quem vai arcar com ela é a fazenda do município. Então, sem contar as agravantes de vulnerabilidade da gestante, de aplicação de sedativo desnecessário, de risco à vida do feto e a violência obstétrica. Essa violência obstétrica, gente, aqui em Goiânia nós tentamos passar o projeto de lei no município e na Assembleia. Adivinha o que o CREMEGO fez? Lobby. Não passa não, pelo amor de Deus, a gente não conseguiu aprovar a lei. Eu juro que eu gostaria de entender a quem interessa. Quando a gente estuda a cultura de estupro no nosso país, e principalmente quando a gente estuda mais profundamente o contexto social do transtorno parafílico de pedofilia em exercício, ou seja, o crime em si, a gente vê que a coisa é bem mais embaixo. A situação é bem mais complexa do que a gente imagina. É realmente um interesse para permanecer em via de acesso ao crime em si. Então, assim, é uma luta muito difícil, e uma luta difícil que exige que as pessoas tenham voz. Eu falo para as minhas clientes assim, e lembrando, né, das minhas professoras de psicanálise na faculdade, tem hora, gente, que a nós não tem outra alternativa a não ser, como diz Carol, rodar a baiana. Rodar a baiana, pôr a boca no trombone, falar mesmo, gritar, dar doida. Eu sou assim, eu converso até onde dá. Eu sou esse tipo de advogada. Quando não dá, não tem o que fazer. Aí Carla, eu vou gritar, eu vou reclamar e vou falar. É bem por aí. Só complementando, eu brinco, né? Falei assim, olha, vocês vão ver a rodada de baiana legítima. É legítima, né, Carla? Raiz. Sou dessas também, Débora. Tem horas que, como é aquele paradigma da tolerância, né? Enfim, aquela coisa, é paradoxo, é aquela história. Mas era só um comentário, né, de algo que Débora comentou antes a respeito dessa questão. Assim, eu entendo diversas críticas que a gente pode ter a conselhos de classe, de algumas classes em mais que outras, né? Mas os conselhos de classe de um modo geral, como eu falei, foi até algo que eu comentei no vídeo que eu coloquei no Instagram essa semana. Mas assim, eu fico preocupada naquelas pessoas que não têm esse vínculo, assim, é difícil se tem e você recorrer e ter alguma coisa. E quando o profissional que você está sendo atendido, e aí
Eu acho que é mais difícil na medicina, porque a medicina parece que é uma área em que, assim, apesar de ter algumas irregularidades, e, né, vira e mexe tem caso sobre isso, mas parece que é uma atuação mais firme, né? Talvez por esse histórico imperialista, assim, é uma coisa mais protegida, né? Quais são os conselhos mais poderosos que nós temos no país? O Conselho de Medicina, a OAB, e o CREA, né, que os engenheiros em si, os engenheiros e arquitetos falam, inclusive, que atua contra eles. Eles não se defendem, eles atuam contra a gente. Mas saíram, agora não tem o CAL, os arquitetos, urbanistas não estão mais no CREA, porque tem Só agora respira, Viviane, só respira. Enfim. Mas aí o que eu ia falar é justamente isso, né? O quanto também que cabe a gente fazer uma divulgação com relação a isso, porque se já é difícil com pessoas vinculadas a um conselho, você encaminhar denúncia, você conseguir, né, alguma coisa efetiva de punição, o que quer que seja, se você não tem a quem recorrer, como é que fica? Se essa pessoa e aí eu vou falar especificamente da psicologia, porque, né, a gente que atua com psicoterapia, que é algo que não é exclusivo de psicólogo, a gente tem que conviver com terapeutas, e aí o universo não tem limite do tipo, né, de terapeuta que existe, enfim. E me preocupa, porque assim, as pessoas leigas muitas vezes não sabem que tem essa distinção, não sabem que uma psicóloga pode ser terapeuta, mas que nem toda terapeuta é necessariamente psicóloga, ou que tem uma formação mais robusta e adequada para o acolhimento e atendimento da demanda. Então, assim, são várias temáticas, né, que acabam surgindo de uma reflexão única. Mas eu entendo aí a crítica e o protecionismo, vamos dizer assim, do CREMEB, CREMEB não, que eu falei da Bahia, mas o Conselho Federal de Medicina, de modo geral, essa classe é muito protegida, mas não podemos perder de vista que é importante, né? A gente precisa cobrar mais, de repente combater esse lobby, não sei, assim, o caminho é espinhoso aí, mas... Carla, existe no nosso ordenamento jurídico uma instituição muito poderosa que poucas pessoas sabem, né? Do tamanho, do grau e da extensão de poder dessa instituição, que é o Ministério Público. Uma das funções e prerrogativas de existência do Ministério Público é ser fiscal da lei. Além de ser fiscal da lei, o Ministério Público é responsável por proteger e garantir todos os direitos fundamentais do cidadão. Quando a gente fala de qualquer contexto que envolva saúde, a gente está falando de um direito fundamental social. Então, é um direito social e um direito humano de primeira grandeza, tal qual a vida o é. Tanto é que na Constituição, o direito à vida está no artigo 5º, e lá vão estar inúmeros incisos que vão trazer todas essas questões que estarão resguardadas e protegidas numa Constituição de 88, que é conhecida como uma Constituição garantista e por isso chamada de Constituição Cidadã. O artigo 6º, que trata especificamente do direito social à saúde, né? E se você está num ambiente que trata de saúde, mas não está numa categoria de autarquia, que é o conselho, né? O sistema conselhos, você vai para onde? Quem te resguarda o direito? O Ministério Público. Para onde eu denuncio? Você denuncia no número 136. Então, todas as vezes que o seu direito é mitigado naquilo que versa sobre um direito fundamental de saúde, quando a gente fala saúde, a gente está falando de um conceito de saúde guarda-chuva, a gente está falando de um conceito de saúde que não é a ausência de doença, é um conceito amplo que vem por força normativa de tratados internacionais assinados lá em contextos de ONU e etc. e tal. Então, a gente está falando de saúde, de promoção de saúde por vários campos de atuação, né? Então, quando a gente não tem um sistema conselho que trabalha para nos dar esse respaldo do que é e de onde está o nosso exercício profissional e, principalmente, quais são os limites, quais são as bordas dele,
o paciente, o cliente, enfim, o ser humano, que teve esse contexto violado, o que ele faz? Se ele não pode ir no conselho de psicologia, porque é terapeuta e não tem, ou é coach quântico, alguma coisa nesse sentido, o que ele faz? Ele vai no Ministério Público. Ele tem que ir lá no Ministério Público e fazer a denúncia dele por ali, tá? Por que eu falo isso? Porque tem lei nesse país, gente. Não existe algo no nosso país que fuja da pirâmide keynesiana que a gente fala em algum grau. Quando você não sabe exatamente para onde ir, para onde você vai, para onde você diz para o seu paciente, para o seu cliente ir, você fala para ele ir no Ministério Público. Exatamente. Porque aí a gente vai atuar em função de um princípio básico, que é Ministério Público resguarda direitos humanos de primeira, segunda, terceira e quarta grandeza, trabalha como fiscal da lei e terceiro, você não precisa dizer o direito para o operador de direito, você só traga a mim os fatos que eu lhe dou o direito. Princípio do juiz natural. Então, diz o fato para quem? Para o promotor. E ele vai te dizer, não, você vai fazer isso, não, você vai fazer aquilo. Hoje, a nossa sociedade, a gente brinca muito, eu, Carol e Jéssica, a gente fala assim, se a gente for tipificar criminalmente o tanto de coisa que a gente tem, a gente sai chamando tudo de estelionato, de estelionato. A gente tem estelionato religioso, a gente tem os estelionatários do amor, a gente tem um monte de tipo de estelionato que não está configurado no ordenamento jurídico, mas dentro do consultório aparece todos os dias. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Por que a gente chama de estelionato? Porque você está comprando gato por lebre. A pessoa está te vendendo uma coisa que não existe. Né? E ela está fazendo isso com a ciência, ou seja, de maneira consciente a te imputar ou te causar algum dano. Ela está abusando, ofendendo a sua dignidade, abusando de alguma vulnerabilidade sua, social, de cor, de gênero, sexual, de estudo, de classe social. Esse médico, se a gente for pegar todos os possíveis estelionatos que ele cometeu, provavelmente ele vai linkar todos. De exercício profissional, de gênero, de cor, de sexo. Todos. E a gente traz isso no ordenamento por uma questão de princípio aristotélico. A gente acha, de maneira totalmente equivocada, que aquela pessoa que está ali e tem idoneidade moral. E não necessariamente isso é uma realidade. Isso é filosofia do direito. É exatamente por isso que a gente tem código de ética, e não código moral do psicólogo, código moral do médico. A gente tem código de ética médico, código de ética do profissional de psicologia, porque a pessoa que está em exercício não necessariamente tem os liames morais para exercitar e a gente profissão. tem o código de ética dos profissionais da sexualidade, da sexologia. Exatamente. Então, é mais ou menos por aí, sabe? E essa discussão, ela é importante? Ela é extremamente importante. Por quê? Porque como é que a gente avalia isso? É o que nós estamos falando, ou seja, nós todos estamos inerentes a esse tipo de situação. Todos estamos vulneráveis. Como que a gente mitiga isso? Combate social. Para isso, a gente precisa trabalhar para que todos esses mecanismos de notificação não sejam mais silenciados, que não exista conivência corporativista daqueles que têm o dever de agir em permanecerem em omissão. Né? É mais ou menos por aí. É difícil falar desse assunto assim para mim. Quando eu penso, gente, em tantas clientes que chegam no escritório com demandas absurdas. Eu falo absurdas porque tem algumas delas que, quando a gente para pensar muito, assim, para refletir bastante, que é o caso que nós estamos debatendo aqui hoje, elas nos atravessam de forma muito contundente. É igual é uma lança que passa no meio do peito.
e deixa uma dor imensurável, né? Exatamente. Não tem como não nos tocar, assim. Não tem, e assim, diversos atravessamentos de diversos lugares, né? É em como psicóloga, é como mulher, é em como pessoa, e assim, algumas, né, enquanto mães, e por aí vai. Não tem como. Alguém quer falar? Eu queria só fazer uma observação aí com base no que você falou, né, dessa coisa dos atravessamentos e tal. E eu fiquei refletindo essa semana como as mulheres, não sei, né, da minha bolha, não sei se foi geral, aí vocês também podem dizer, mas assim, ficaram extremamente mobilizadas, de fato, com essa situação. E interessante perceber o silenciamento de homens, né, assim, diante de uma repercussão nesse sentido, assim, me chamou muita atenção. Eu acho que eu vi talvez uns 3 que colocaram alguma coisa, sendo que 2 é da comunidade LGBT+. Então, assim, como que só sendo mulher, muitas vezes, para entender a gravidade disso, o que isso significa, porque, assim, tem a violência ali em si, já no ato, que, enfim, foi gravado, mas o tudo mais que aquilo representa para a gente enquanto mulher, né, nessa sociedade, assim. E é triste ver a gente falando aí dessa coisa colaborativa, mas rola também, né, como diz Anelo, na casa dos homens, um silêncio Exatamente. ensurdecedor, assim, porque... mas nem todo homem faz isso, é exceção. Gente, oi, né? Os dados mostram que, assim, está meio que regra, assim, não está tão exceção assim. Então, esse foi um outro ponto que me chamou muita atenção, né? A questão médica, da proteção, a questão do homem também, e o quanto que nós precisamos de nós mesmas para nos unir, nos mobilizar, promover discussões em diversas áreas, assim multidisciplinar, né, como no caso aí do direito, da sociologia, enfim, para nos instrumentalizar e poder, enfim, nos mobilizarmos, porque se a gente for esperar outro grupo... Eu queria dizer alguns direitos aqui que eu sei que as pessoas não sabem, vou falar de forma bem rapidinha, Jéssica, porque eu sei que o nosso horário está apertando. Resolução número 36 da Anvisa, o que ela diz? Ela diz que dentro do hospital privado, o direito ao acompanhante para parturiente deve prevalecer. E em função do princípio da informação que está no Código de Ética do profissional da medicina, o hospital tem que dispor de informativos em vários locais, principalmente no centro cirúrgico que faz vez de sala de parto, de que o direito ao acompanhante é no antes, no durante e no após o parto, tá? Existe uma resolução normativa, a Resolução Normativa 211 da Agência Nacional de Seguridade de Saúde, que rege os planos de saúde, que diz o seguinte: o acompanhante não pode ser cobrado apartado, é um direito da parturiente. Ele tem direito a estar no quarto, ele tem direito a receber alimentação. Se ela ficar 10 dias internada, são 10 dias com ela, tudo coberto pelo plano, tá? O caderno da gestante, infelizmente, o Biruliro nos deixou isso como decreto, e perda, né? A gente tinha um caderno da gestante com todas essas informações. Eram distribuídos no SUS, e aí eles tiraram de circulação. O plano do parto, o plano de parto é um direito da gestante, e é nele que ela exercita o consentimento. Ela diz o que ela quer e o que ela não quer. Eu não quero ser sedada, eu quero, por favor, tentar todas as alternativas para um parto natural. Eu não quero passar por uma cesárea. Não aceito corte, não aceito um monte de coisa. Ela diz lá o que ela aceita e aquilo que ela não aceita.
Existe a ONG Artemis, se vocês entrarem na internet, é uma ONG que trabalha da informação, consultoria, curso de extensão, palestra no universo, né, de violência doméstica, de violência obstétrica e de violência ginecológica. Se você precisar ligar, ligue 180 ou 136. Não. No público, Carla, o número, a lei é a lei federal 11.108, que é conhecida como a lei do acompanhante. No SUS tem que ter também. Informado isso aí para todo lado, tá bom? Eu estou falando no contexto... Quando você comentou, você falou de hospital particular só. São duas, né, Débora? A resolução da 36 é para o particular, né? A 36 e a 211, elas vão fazer valer no ambiente particular o que a lei 11.108 faz no SUS. Entendeu? Tá. Então, vou começar a encerrar, né? Vou voltar um pouquinho ali, Débora, obrigada, porque, assim, todas essas informações de leis, resoluções, é o básico, como você disse, né, que a gente precisa saber e a gente precisa divulgar e a gente precisa lidar com isso também na nossa prática clínica, e vou bater na mesma tecla, nossa prática clínica também é uma prática social, né? Ser psicólogo social não é cobrar valor social, não, gente. Isso é reduzir muito do mundo que é o social, né? E a Carla trouxe a questão, né, dos homens e de ter uma bolha. Assim, dentro da minha bolha, eu tenho homens protetores ao meu redor. Eles tentam, ao menos, né, compreender, porque realmente, dentro da educação que a gente tem, eles não fazem ideia. Eles não fazem ideia do que a gente passa, porque dentro da educação passa que é assim mesmo. Ser homem é assim mesmo, ser mulher é assim mesmo, ser casado é assim mesmo, você tem que esperar isso assim mesmo. E, na verdade, tudo é construído. Né? A mulher que eu sou, o homem que eu sou, a relação que eu tenho, o filho que eu tenho ou o filho que eu não quero ter, né? Então, isso tudo aí passa por esse autoconhecimento que passa por toda essa educação que a gente não tem, que eu acho que é o ponto que a gente chega, né? De que o que a gente precisa? A gente precisa de educação. A educação atravessa todas as outras profissões. E a gente não pode continuar negando isso. A gente, de alguma forma, enquanto profissões, a gente coloca a educação como inferior, a pedagogia como uma formação inferior. E, na verdade, a gente não é ninguém sem os professores que nós tivemos, não só os professores da vida, mas os professores pelos quais passamos, são também determinantes nos profissionais que nós somos hoje. E isso, infelizmente, a gente vê no caso do anestesista, a gente sabe que a medicina tem um viés aí, né, que é patriarcal, misógino, mesmo dentro da ginecologia, ou principalmente dentro da ginecologia e da psiquiatria e da pediatria, que foram, né, os três que eu estudei, não foi por um acaso ali. Muito difícil a gente chegar na ideia, né, de estarmos hoje aqui numa roda de conversa, pela dificuldade do tema que nos atravessa. Muito bom estar aqui para a gente poder, né, elaborar tudo isso, porque a gente elabora na nossa fala, na nossa troca, e é bom a gente saber que a gente tem com quem trocar, que a gente não está sozinha no mundo, porque muitas vezes, a gente estava até conversando ontem, nós três temos um grupo de WhatsApp que, né, é onde a gente encontra a gente. Então, isso é importante, porque a luta, ela é muito sozinha. A gente fala, né, da casa silenciosa, da casa dos homens, do silêncio ensurdecedor dos homens, mas nós temos mulheres totalmente contra a gente. Exatamente. Sororidade não é para todas as mulheres.
né? A gente fala, vamos falar sobre sororidade, é mulher, vamos ter compreensão. A depender da mulher, ela é mais machista, mais patriarcal, mais estrutural do que algum outro homem que esteja perto da gente. Então, a gente tem que aprender a filtrar isso, a gente tem que aprender a ler isso, a gente precisa ler para além da psicologia, quem é da psicologia, para além da sexologia, quem é da sexologia, e para além do direito, quem é do direito, e para além da arquitetura, quem é da arquitetura, né? Não sei que outras profissões estão aqui, mas estou falando que eu sei quem está. Enfermagem também tem aqui. Enfermagem, a gente tem o pessoal da biomedicina. Então, assim, todos nós somos seres humanos, todos nós somos constituídos através de gêneros. Gênero é ser e estar no mundo, é a forma como a gente se relaciona. Sexualidade é como a gente vivencia todas essas relações, e a gente tem direitos a todas essas vivências, a gente tem direitos à informação, como a Débora trouxe, e direito à informação, inclusive, é um dos direitos sexuais. A gente tem os direitos sexuais da UOS, da Associação Mundial de Sexologia. Um dos 16 direitos é o direito à informação, e eu queria lembrar que todos esses direitos são direitos humanos. Então, sim, nós somos o pessoal dos direitos humanos, sim, nós somos feministas, e sim, a gente é gente boa pra caramba. E a gente vai continuar rodando a baiana, mesmo não sendo legítima igual a nossa baiana. Eu estou colocando para o lado, porque aqui, no meu quadradinho, ela está do meu lado. Não é um país, mas a gente também não é Nutella, não, tá, Carla? A gente não é Nutella, não. A gente aqui, a gente não vai conseguir fazer assim, com toda a fidedignidade que você conseguiria, mas a gente esforça. Vai agradecer todo mundo que esteve aqui, teve gente que passou, teve que sair, vocês que estão até o final. Dedinho, Carol, Carla, diga. Não, é só porque falaram que tem gente da enfermagem aqui, colegas aí da enfermagem, e assim, eu queria muito, 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 assim, que você seja o nome que representa aquelas enfermeiras daquele hospital, porque assim, eu fiquei, meu Deus, que sangue frio, meu Deus, como conseguiram, meu Deus, assim, eu sinceramente, por mais que tenham consciência da importância desse registro, eu sinceramente, eu não sei o que eu faria. E, nossa, essas mulheres foram maravilhosas, incríveis. Então, colega enfermeira, receba aqui o meu abraço e admiração e mande para suas colegas da área, porque realmente... De dizer algumas palavras para o pessoal da enfermagem. Existe um livro da Fiocruz que conta a história da enfermagem no Brasil. Primeiro que não existia essa profissão no mundo, né? Os enfermeiros eram médicos, para começar. Quando houve a cisão na monarquia, no reino inglês, e a Igreja Católica exigiu o comprometimento da classe aristocrática rica, que eram os médicos, nas cruzadas, houve uma cisão, porque houveram médicos que não aceitaram abandonar as pessoas, abandonar o povo à própria sorte. Então, aqueles que seguiram a igreja foram os chamados médicos, e aqueles que não aceitaram seguir a igreja e que optaram por cuidar das pessoas, do povo, são as pessoas que ficaram conhecidas como enfermeiros. Então, eu digo que quem cuida do paciente no hospital é um enfermeiro, gente. Quem anda atrás, quem cuida, quem exercita o cuidado diariamente é o enfermeiro. Essa profissão que, infelizmente, não é respeitada no nosso país, assim como a profissão de psicologia, né? E esse cargo que é predominantemente feminino, né? A gente tem uma enfermagem predominantemente feminina, a gente tem uma psicologia predominantemente feminina. Sem essas enfermeiras, o hospital não funciona. Simples assim, não funciona. Não tem médico que faça girar. Não tem, pode fechar as portas.
né? Então, é uma profissão extremamente importante. Elas sabem sim, gente, tudo o que acontece lá dentro. Elas sabem. Sabem. Se você quiser saber alguma coisa que acontece dentro do hospital, pergunte para os enfermeiros e para as enfermeiras. O médico não vai saber te dizer. Se você precisar saber do histórico de um paciente, converse com a enfermeira que cuida dele. O médico também pouco vai saber te dizer. Até a evolução de prontuário dos profissionais da medicina é falha, é pouca, né? Então, é mais ou menos por aí. Que sangue frio, que coragem e, principalmente, que honra ao dever de cuidado. A enfermeira, ela também faz um juramento quando elas se formam. Essas enfermeiras, elas cumpriram ipsiliteris cada palavrinha do juramento que elas falaram quando elas pegaram o diplominha delas lá. Então, que pena que as profissionais de enfermagem não são tão respeitadas, não tem espaço. Hoje a gente tem uma enfermagem mais ativa dentro do hospital. Houve um tempo que ela era submissa da medicina, hoje não. Acho muito bacana quando o enfermeiro fala, quando ele reclama, quando ele não aceita, quando ele exercita a autonomia dele. A enfermagem é uma profissão autônoma, ela tem o lugar dela e ela deve ser respeitada dentro do hospital, né? Então, parabéns mesmo. Alguém mais quer se pronunciar antes da gente ir, ou antes da gente abrir as câmeras e tirar uma foto, quem quiser abrir as câmeras? O pessoal mandou no bate-papo, a Laura mandou gratidão pela roda de conversa, Viviane também mandou parabéns para os profissionais da enfermagem. Ó, Viviane apareceu para a foto. Então, posso tirar a foto? Então, é isso, mas pode tirar a alguém tira foto. também, porque, né? Então, vamos lá. Todo mundo sorrindo, tirando os óculos. Quem está tirando? Chega, fez o barulhinho assim de câmera. Tique, tique. Ai, gente, obrigada, viu, por vocês terem participado, ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, debatendo esse assunto. Vamos mandar lá todas as coisas que a gente comentou aqui, né, lá no grupo, para poder vocês terem acesso às informações. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa lá também, fiquem à vontade, que eu abri para poder conversar. 2, 3 dias, né? Depois exatamente. A gente fecha o grupo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber de alguma coisa, o meu contato está lá, podem perguntar, fiquem à vontade. O Instagram de nós três está marcado, né, nas vinculações e nas publicidades que nós fizemos no Instagram. Entre em contato conosco, qualquer dúvida, tá? Nós estaremos à disposição de vocês. Foi um imenso prazer esse momento que a gente teve. É sempre muito bacana discutir essas questões hiper relevantes com vocês e que a gente tenha uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Abraço.